Graças e paz, queridos, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos aí dar continuidade ao panorama bíblico. Vamos falar sobre o livro de Esther. Esperar o pessoal entrar. Quem estiver chegando. Graças e paz, Valdirei. Pastor Luiz, seja bem-vindo. Valdineia, seja bem-vindos. Esperar o pessoal entrar aí. Glória a Deus, glória a Deus. Quem está chegando, dá um graça e paz para a gente ver quem que é. Amém. Vamos orar então, queridos. A Kátia, graça e paz, Kátia. Seja bem-vinda. Vamos orar então? Aproveitar, a Bíblia diz, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, né? Ali estarei. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Teu amor, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua misericórdia, Deus. Que nesta noite o Teu nome seja exaltado, a Tua palavra seja glorificada, meu Deus, e que, ó Pai amado, o Teu Espírito Santo ilumina nossa mente para entender os propósitos do Senhor na Tua palavra, Pai. Que nós possamos encontrar esperança, que nós possamos encontrar fé, Senhor Deus, amor, através da Tua palavra, Pai. Abençoe todos aqueles que estão chegando para estar conosco e aqueles que vão ouvir futuramente essa mensagem, Deus. E que, ó Deus, que nós possamos nos diminuir cada vez mais para que o Teu nome seja glorificado. Apesar de nós, ó Deus, que o Senhor possa trazer o Teu poder para comunicar a Tua palavra. Apesar de nós, Senhor Deus, o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, Eliana. Cláudio, sejam bem-vindos. Vamos lá, queridos. Vamos lá. Então nós temos aqui, né, o livro de Esther. Então, panorama bíblico, avançamos bastante. E esse é o último dentro do livro dos livros históricos. Só recapitulando, né? A gente tem os primeiros 5 livros da Bíblia, é o Pentateuco. Posteriormente, nós temos os livros históricos, né? Como a Bíblia é traduzida para o grego, né? Da Septuaginta e também da Igreja Ocidental, né? A Bíblia que nós temos hoje em mãos. Então, essa Bíblia em mãos, nós temos o Pentateuco primeiro, depois os livros históricos, que começa a partir de Josué, na conquista efetivamente, né? Pelo menos aquele início da conquista da Terra Prometida. Depois fomos para Graças e paz, Alan, olha quanto tempo, hein? Seja bem-vindo. Então, depois passamos por Juízes, né? Passamos sobre a vida de Ruth, o livro de Ruth, passamos sobre os livros de Samuel, os livros de Reis, né? Os livros de Crônicas e agora os livros de Esdras e Neemias e agora sim nós estamos aqui no livro de Esther, seu livro histórico, né? Dentro aqui da Bíblia Ocidental, e um livro dos escritos segundo Lucas, né? Lucas,
se eu não estiver errado, 2,44 fala a respeito disso, né? Que Jesus ensina dessa maneira. A lei, os profetas e os salmos. Esses salmos quer dizer os escritos, né? Inicialmente. Então, queridos, nós temos esse panorama que nós estamos avançando, né? Graças a Deus. Na semana que vem, assim Deus permitindo, nós vamos começar os livros poéticos, os livros de sabedoria, a partir de Jó. Então nós vamos ler Jó, depois Salmos, bem rapidamente, né? A ideia central de cada livro, dentro dessa proposta do panorama bíblico. Aí Jó, Salmos, né? Eclesiastes, Cantares de Salomão e mais o Provérbios. Tá ok? Amém. Então, sobre o livro de Esther, vamos lá. O que nós temos no livro de Esther? Então, o autor, mais uma vez, não é um autor identificado, né? Como a gente já explicou nas aulas passadas. Então, não há possibilidade. Alguns pesquisadores apontam que é um judeu contemporâneo lá daquela época, né? Que escreveu. Então, escreveu toda essa narrativa, né, do livro de Esther. Onde foi? Foi na Pérsia. Então, essa região do Império Persa é muito grande. É muito grande. A extensão do reino, comparando aos outros impérios, como foi o reino, né, o Império da Síria e o Império Babilônico, então o reino da Pérsia foi um dos maiores, né? Então esse império, esse livro foi escrito nesse império. Então provavelmente na cidadela, né, de Suzã, como a gente vê no início aí do livro. E existiam duas Suzã. Então as duas duas cidades, né? Tinha a grande cidade, que era uma grande cidade com mais de 4.000 hectares, né? Os historiadores dizem, e tem a cidadela de Suzã, né? Então, aqui nós temos nessa cidadela de Suzã, como a gente viu também em Neemias, tá ok? Quando foi escrito? Provavelmente entre 460 a 350 a.C. Só que quem foi o imperador nesse contexto? Né? Nesse contexto foi Xerxes, não foi Artaxerxes, né? Que é um nome persa, logicamente, né? Porque ele é um rei persa. Mas esse rei aqui é o rei Assuero. Então, o rei Assuero, algumas bíblias hebraicas está escrito rei Assuero. Ou outras bíblias tem a tradução hebraica, né, de Xerxes para Assuero, ou do grego, né, Xerxes, que é uma transliteração da palavra hebraica e também da palavra grega. Então, por isso que tem nesse sentido, tá ok? Então, quando a gente vê isso na história, nós encontramos o quê? Que esse rei reinou no período de 486 a.C. a 465 anos antes de Cristo. Então, 21 anos, né? 21 anos ele reinou. Não, é isso mesmo. 21 anos ele reinou no Império da Pérsia. Então, esse livro conta essa história. Então, a história é diferente, como a gente viu, por exemplo, em Esdras. Esdras, os 7 primeiros capítulos, né? Só voltando um pouquinho aqui para a gente entrar no contexto. Os 7 primeiros capítulos do livro de Esdras conta uma história do período de Zorobabel e Semias, se eu não estiver errado, né? Então, esse período, né, do sacerdote e do profeta foi um período de 80 anos, tá? Aí depois Esdras começa a falar do segundo grupo, a qual ele faz parte, que está voltando da Babilônia. Então, na verdade, o livro de Esther é antes desses dois livros, pela cronologia, tá? Então, a primeira parte a gente precisa entender isso. Se nós pudéssemos voltar, graças a paz, João Pedro, seja bem-vindo e toda a família aí, se estiver acompanhando a gente.
Amém. Diego e família, é isso daí. Sejam bem-vindos. Então, o livro de Esther está antes dos outros dois, de Esdras e Neemias, na história. Só que na Bíblia, quando a gente abre, nós não vemos isso. Nós vemos o livro de Esdras e também. Aí eu estava pensando, né, a respeito disso, e a gente encontrou uma lógica, né? Não quer dizer que é uma ideia absoluta, mas é uma lógica que faz sentido dentro por que esse livro foi colocado depois, né? Porque é uma história curta, é uma história assim breve, de um período, por exemplo, de 1 ano ou 2 anos no máximo. Ele está contando tudo aquilo que aconteceu em 10 capítulos. Agora, no livro de Ruth, é um tempo um pouquinho maior, só que em 4 capítulos. Então é bem reduzido, né, o livro para contar um ponto específico, né? No caso, a genealogia do rei Davi, que é muito importante para o judeu. Aqui o livro de Esther, ele está contando o livramento e da onde vem a festa do Purim, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Então ele vai e encaixa essa história, né? Toda essa narrativa dentro do livro de Esther, que a gente vai entender agora. Graças e paz, Cris, seja bem-vinda. Então, dentro de toda essa narrativa aí, que a gente vai entender esse ponto específico aí. Então, por que foi escrito esse livro? Esse livro foi escrito para demonstrar que Deus trouxe providência para o povo de Israel, mesmo eles estando ainda cativos debaixo, né, do governo do imperador persa. Entende? Então, mesmo eles lá sendo escravos, né, submetidos ao governo, apesar que era um governo bem mais light, né, do que o assírio e babilônico, mas mesmo assim eles eram mais tranquilos na parte da religião. Né? Na religião eles eram bem mais tranquilos, porém eles recebiam todo ano os seus impostos lá para expandir, né, esse império aí, como a gente vê no mapa. Se você olhar no mapa da Síria, ele tem uma proporção, né, média, comparando os três. Aí o da Babilônia, um pouco menor. Aí vem o persa, que vai desde esse primeiro versículo aqui que a gente já vai ler. Tá ok? Então, é a providência. Que palavra a gente poderia definir o livro de Esther? Providência. Então, a providência divina, né, que poupou o povo de Israel para eles não serem consumidos, não serem exterminados. Porque a narrativa diz que eles correram esse risco de ser totalmente exterminados, sem direito à defesa, sem nada. Mas aí Deus trouxe essa providência, né? Então, só recapitulando, né? Qual que foi esse regresso do lar que nós estamos falando? Para a gente encaixar aqui as datas, encaixar nas nossas ideias também. Então, no primeiro grupo, voltando da Babilônia, né? O reino de Judá, o reino do sul, foi em 538 a.C. 538 a.C. que foram aqui, na época de Zorobabel, 42.360 judeus. Aí veio o segundo grupo em 458, aí você observa que são 80 anos de diferença. O segundo grupo é liderado, né, por Esdras, e o terceiro grupo, mais 14 anos depois, a data vai decrescendo, né? 444 a.C., o terceiro grupo, que é o grupo de Neemias. Tá ok? Então, aí onde que a gente encaixa esse livro? A gente encaixa dentro do reino, né, que foi feito aí. Então, logo naquele episódio que Esdras estava contando, então provavelmente foi nesse tempo aí que ainda existia muito judeu. Além desses que já haviam retornado, ainda ficaram muitos judeus dispersos. Muitos judeus, assim, na diáspora, né? Que os teólogos chamam. A diáspora, então, era os judeus que saíram da sua terra e foram viver em outros lugares.
Então, nisso tem essa primeira ideia aí. Então, nos últimos 500 anos antes de Cristo, né? Logo a gente já vai entrar nesse ponto. Mas antes de Cristo, nós vimos, né, na era do Antigo Testamento, muitos judeus que viviam espalhados, né, pela Pérsia. Então, pela Pérsia seria muito grande essa extensão. Se você olhar no mapa, tá lá desde a Etiópia, né, ali para cima do Egito, já entrando no Egito também, uma parte do Egito ali, até o Mar Hindu, que é na Índia. Então, se você pegar um mapa do Crescente Fértil, quando a gente já estudou sobre Abraão, né, a viagem de Abraão, que saiu lá do Ur dos Caldeus, lá no sul da Mesopotâmia, foi até o norte, né, lá em Arã, Padã Arã, depois desceu lá em Canaã e depois até um pouco mais no Egito, quando teve fome na terra. Então, esse Crescente Fértil do Oriente Antigo, né, ele tem lá toda essa expansão, e eles dominaram e avançaram mais ainda, porque a política do rei persa, né, dos reis, né, persas, eles eram mais flexíveis, vamos dizer assim, então não tinha tanto conflito, eles conseguiam dominar melhor o seu território. Tá ok? Então, quem são esses personagens? Como a gente já falou sobre o rei Assuero, ou na sua Bíblia aí pode ser Xerxes também, né? O rei da Pérsia entre 486 e 465. Tem a rainha Vasti, que é a rainha atual no início do livro, né? Que a gente vai contar os detalhes daqui a pouco, que ela foi destituída. Tem o Mordecai, né? Ou Mardoqueu, né? Dependendo da sua tradução. Foi o herói judeu, né? O oficial inferior. Olha, veja bem que esse detalhe é muito importante. Mordecai, ele foi Valdirene, graça e paz, seja bem-vinda. Então, o oficial, o inferior da corte, né? Um benjamita. Então, esse sujeito aqui, o Mordecai, ele foi um dos coadjuvantes aqui dessa história, onde Deus foi glorificado, né, e preservou o seu povo. E depois nós vemos quem? Nós vemos Amã, Agagita. A Bíblia chama ele diversas vezes de Agagita, do rei, né, de Amileque. Então, esse rei é um amalequita, né? Esse rei amalequita, que ele tem essa ligação. Então, Amã é uma amalequita. Então, primeira coisa que a gente precisa considerar é o quê? Que é aquela história lá de 1 Samuel capítulo 15, quando o segundo erro do rei Saul em não matar e destituir todo aquele povo, né, os amalequitas, ele desobedeceu a Deus e não exterminou aquele povo. Então aqui o narrador do livro de Esther, ele dá essa ênfase, falando que esse Amã aqui, que tinha um cargo muito importante dentro lá da corte, não menciona que tipo de cargo, mas era um cargo importante, né? Que ele tinha acesso ao anel, né? E dava várias ordens lá. Então, nessa narrativa do livro de Esther, nós encontramos esse Amã já falando como uma figura perseguidora dos judeus. Então, olha só, aí quando a gente olha o texto, sabendo o que aconteceu, a gente vê o quê? Deus consertando as ações do povo agora no futuro, né? Agora no futuro, lá atrás, né? Mais de 500 anos antes dessa história, né? Ou até um pouco mais, né? Uns 600 anos mais ou menos, quando Saul errou e não exterminou, não obedeceu a vida, né? Não obedeceu a vida, a direção de Deus. Deus agora está consertando esse erro aí de Saul, tá ok? E outra coadjuvante dessa história aqui nós vemos é quem? Hadassa. Quem sabe quem é Hadassa aí?
Escreve aí nos comentários aí quem que é Hadassah, que significa, né, murta, planta. Alguém sabe? Escreve aí. Vou esperar aqui para chegar. Rose de Paula, seja bem-vinda. Graça e paz. Então, se você sabe quem que é a Hadassah, escreva aí para a gente saber junto, para você ajudar aí os nossos contemporâneos, nossos irmãos em Cristo. Então, é um nome hebraico, Hadassah. E ela é quem? A prima mais nova de Mordecai. Isso, justamente, a famosa Esther. Então a gente lembra de Esther por quê? Por conta do livro, obviamente. Mas o nome dela, hebraico, é Hadassah. Hadassah. E o nome persa é Esther, né? Então, Hadassah significa murta, planta, né? Justamente. E Esther significa estrela, ou estrela da manhã, alguma coisa assim. Então ela foi uma heroína, né? E a prima mais nova de Mordecai, tá ok? Então nós vimos esses personagens, então nós vamos falar toda a narrativa do livro, né? Glória a Deus. Ó, Paulina, graças e paz, Paulina, seja bem-vinda. Então ali nós temos o significado, né? Aqui do também de Pur. Pur significa sorte. E aí daí vem o radical da palavra, né? Que tem o significado da festa de Purim. Então a gente vai falar a respeito disso. Então, Pur significa sorte. Então, festa de Purim qual que era? Alegria, né? E a troca de presentes. Então é comemorado, tem um ano judaico lá, você vai ler na Bíblia, mas tem geralmente em fevereiro ou março. Pra vocês terem uma ideia, esse ano foi comemorada a festa de Purim em março. Agora, o ano que vem tem a data de fevereiro, tá ok? Só para vocês saberem aí a festa. Então, se você colocar na internet, nós temos essas informações. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Vamos participando aí, queridos. Então, como a gente falou, né, a cidadela de Suzã, onde aconteceu tudo isso daí, alguns historiadores, eles apontam, né, que ela foi formada, essa cidade foi formada mais de 4.000 anos antes de Cristo. Né? Então, tem um historiador que ele chama Heródoto, não sei se vocês já ouviram falar. Heródoto foi um historiador, né, contemporâneo desse século, do 5º século antes de Cristo, nessas narrativas aqui, né? E ele comenta bastante coisa que aconteceu e historicamente, né? De tudo aquilo que houve ali, as cidades e tal. Né? Tem até um repórter da Record que tem esse nome, Heródoto. É bem diferente, né? Mas só para vocês saberem, né? Então ele diz bastante coisa a respeito disso, né? E tem algumas escavações, né, que encontraram um palácio nessas escavações, né, nesse território aí, que pode ter sido mencionado no livro de Esther. Então lá nos antigos, né, que foi uma das cidades principais aí dos episódios bíblicos, né, palco de muitos episódios bíblicos no cativeiro babilônico. Tá ok? Tudo bem até aí? Beleza? Então vamos que vamos. Então no livro de Esther, do capítulo 1, nós vamos fazer algumas considerações. Do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 18, nós vamos entender esse cenário, né, do rei Assuero, do persa, Vasti, Mardoqueu e Esther. Então esses 4 personagens aí. Então, eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, o seu caderno de anotação, uma caneta, e se você julgar necessário, você anote aí, tá ok? Então, o livro de Esther, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Então lembra lá do mapa, né? Então todo esse território, sobre 127 províncias,
Então era uma forma dele gerenciar, o rei gerenciar todo esse império. Era através dessas províncias e muitas vezes nem falavam a própria língua, né? Eram línguas diferentes, povos diferentes, né? Porque o império ele dominava, era uma expansão. Naqueles dias assentado-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. Então é diferente a fortaleza de Suzã, provavelmente é onde os historiadores encontraram esse palácio, né? E depois a cidadela de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. Então, dentro de todo esse império aí, o poder da Pérsia e da Média, que era um outro povo que foi conquistado pela Pérsia também. E os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Então você imagina isso? Ele fazer uma festa, mostrar para todo esse povo, era muita gente reunida, as riquezas do Império Persa. Então essa era a ostentação do rei Assuero, né, com a sua riqueza e tudo isso. E acabando aqueles dias, acabou 6 meses, olha só. Por isso que a gente imagina que seja essa história um período de aproximadamente 2 anos. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio. Então aqui ele fez outra festa e com muita bebida, né? Com muita bebida, era a cultura daquela época, essa apresentação, essa festividade, né? Para você ter uma ideia, a maioria das decisões do rei era tomado quando ele estava com seu coração alegre do vinho. Então, provavelmente embriagado ali, né? Ou quase, né? Nisso, bem com uma quantidade, né, bem expressiva aí, que ele já havia consumido de vinho, e com isso ele tomava alguma decisão importante. Depois, quando ele ficava sóbrio, aí ele ratificava aquela decisão e aí sim valia a sua decisão, a sua palavra, né? Então aqui a gente encontra essas coisas. E tem todas as belezas, né, do reino que aqui está dizendo. Então, o que aconteceu nesse período, né? Então, o rei Assuero mostra, né, aos príncipes e servos da Pérsia Média durante 6 meses. É muito tempo. O rei Assuero fez também um banquete para todo o povo da fortaleza de Suzã por 7 dias no jardim do palácio real. Então, era um espaço, né, bem grande. Só que aí o que acontece? Vasti também fez uma festa para as mulheres lá do seu reino, né, do seu palácio lá, das mulheres, né, provavelmente esposas de todo aquele povo lá. Então estava ali reunido também, fez esse banquete porque ela tinha autonomia, né? Tinha esse cargo, né, dentro do trono como rainha da Pérsia, tá ok? Só que Assuero pediu para ela se aparecer lá, para mostrar sua beleza, né? E Heródoto, para vocês terem uma ideia, não era só, esse rei não era mulher, era marido de uma mulher só. Ele tinha outras mulheres também, tinha casos de amantes, só que isso a Bíblia não diz, né? Esse historiador, pesquisando, encontra esses registros, né? Outros historiadores também encontraram esses registros. E nesses registros ele tem mais de 300 concubinas, né? Que ele já teve as suas peripécias lá. Então, queridos, dentro dessa recusa, isso se irou muito, ele pediu conselhos para as outras autoridades que estavam ali, né, à sua volta, ou as pessoas que faziam parte, né, do governo ali dentro do palácio, e assim eles determinaram. Então não falou assim, não, ela desobedeceu, então eu vou matar ela. Não, não foi. E também não divorciou dela. Entende? Ele só tomou a decisão de destituir para que ela
pudesse estar sendo corrigida, né, e dando exemplo para as outras mulheres, para que as outras mulheres não fossem influenciadas por essa atitude e se rebelassem contra os seus maridos. Então a primeira coisa é essa, tá? Então a ideia central é essa daí. Então ela pegou e fez isso. E assim fazendo, ele teve o seu desejo de colocar uma substituta no reino. E ela não perdeu os seus recursos, nada, porque como ele tinha outras mulheres, essas mulheres que não precisavam dar dotes, né, principalmente as concubinas, elas entravam e ficavam lá nesse palácio, num lugar reservado, só que não tinha contato direto com o rei. Né? Depois a gente vai ver um episódio um pouco mais para frente que vai entender isso daí. Então, elas viviam lá. Então, Vasti, ela ficou lá vivendo, comendo, recebendo ali seus recursos, tudo uma vida aparentemente normal. Mas ela deixou de ocupar o trono da Pérsia como rainha. Tá ok? Beleza até aí? Se tiver alguma pergunta, vai escrevendo. Então Esther, ela participa, aí ele querendo resolver isso daí, né, o rei Assuero, ele fez um concurso de beleza. E nesse concurso de beleza, aonde colocou várias mulheres. E Mardoqueu, que fazia parte ali, né, e ficava sempre ali nos bastidores do palácio, ele ficou sabendo disso e aí introduziu, né, a sua prima mais nova como uma das candidatas, porque ela era muito bonita. Então a sua beleza, aí sim, ela caiu na graça, né, do rei Assuero, e o rei Assuero conquistou ali, entregou para ela, né, essa possibilidade dela ser rainha. Só que a preparação da lua de mel, isso é importante, né? Para ter aquele casamento, aquela pompa toda, né? Então você imagina, o rei Assuero fez uma festa só para mostrar a sua glória, as riquezas da sua glória do seu reino, durante 6 meses, né? Então imagina como que ia ser o casamento dele, né? Então o casamento dele também foi, né, novamente uma coisa bem extravagante. E aí só que ela participou, ela foi recolhida, ganhou o prêmio, beleza. Então a Dácia foi escolhida, né? A noiva do rei. Então ela foi para um lugar lá para o harém e foi preparada durante 12 meses. E durante esses 12 meses ela foi colocada como uma mulher ali recebendo todos os vaporizadores de aroma. Então todos os perfumes daquela época, né, eram vaporizados em cima dela, e com essa vaporização, no caso, né, Esther, ela ia recebendo isso na pele e também na roupa. Né? Então, quando chegasse o grande dia do casamento, ela estava totalmente perfumada, né? E a sua pele hidratada, aquela coisa toda, né? Que as mulheres entendem mais. Então, com isso, a gente vê essa importância, né, durante todo esse período aí, que nós encontramos, tá ok? E aí a gente vê um ponto positivo aqui para os judeus na próxima sessão do livro. Qual que é essa próxima sessão? Em Esther, capítulo 2, versículo 19, até o capítulo 3, versículo 15. Então a trama se complica aqui, né? Aí a gente vai ver os porquês das coisas aqui. Então, Mardoqueu e Amã. Então, Mardoqueu, ele é dito aqui, né, como judeu, como inferior da corte, como a gente falou, e tem esse Amã. Só que ele ganhou um ponto que, além de Esther receber toda a instrução de Mardoqueu, está ali pegando todas essas informações e colocando em prática, recebeu também ali, dentro dessa sessão a gente encontra que Mardoqueu descobre uma conspiração, o Spa dos Sonhos, justamente, Kátia. Então, uma conspiração para tirarem a vida do rei Assuero. Ele descobre essas duas pessoas e pede para Esther
avisar o rei do que se passa. O rei toma ciência do fato, manda investigar e, constatando, manda matar os dois que tentaram isso. Então, nisso, ele já, né, recebeu um ponto positivo, vamos dizer assim. Um ponto positivo, né, do rei, nesse sentido, Mardoqueu, porque ele avisou, né, essa trama. E aí também a mãe indigna-se, né, contra Mardoqueu. Aí a gente vai explicar o porquê, né? E aí começa a perseguição aos judeus. Então o Amalequita, o descendente, né, de Ameleque, os Amalequitas ali representados por Amã, os perseguidores, né, os perseguidores dos judeus, eles começam essa perseguição. Por quê? Porque, segundo Heródoto, né, que é esse historiador daquele século, diz que a posição igual, né, de uma pessoa, olha só, de uma pessoa da mesma, entre aspas, patente, que era? Só que o Heródoto está falando, tá? Era o quê? Dar um beijo na boca. Então você imagina, mesma patente dava um beijo na boca. Ainda bem que foi naquela época, né? E aí o que acontece? Quando era uma patente um pouquinho mais inferior, fazia o quê? Dava um beijo no rosto, né? E quando era a patente muito, eu vou falar patente assim para que a gente possa entender, tá? Muito inferior, então a pessoa ela se prostrava diante dessa autoridade da corte, entende? Então essa primeira coisa, esse primeiro ponto. E aí o que acontece? Quando Amã recebeu, né, toda a ajuda ali, né, toda a instrução do rei Assuero, ele tomou gosto da coisa, ele recebia os seus impostos também e queria receber essa honra dessas pessoas. Então as pessoas de longe, né, da corte inferior, tinha autoridade, mas era a corte um cargo inferior, no caso de Mardoqueu, então Mardoqueu tinha que se inclinar para Amã. Só que todos se inclinaram, menos Mardoqueu. Aí onde tem um ponto, fala, opa, mas por que ele não... Quem que é esse cara? Não, esse cara é o Mardoqueu, Amã falando, né? Então, ele é Mardoqueu, mas que povo que ele é? Ele é judeu. Então, é essa afronta dos judeus, então agora que eu pego eles na curva. Foi lá na cabeça do rei, disse para ele colocar lá uma data, né? Uma data que naquela data ia ser, imagina, ia ser exterminado todos os homens, mulheres, velhos e crianças judeus por conta desse ato, entende? E aí foi colocado, e aí foi espalhado esse decreto, né, em cada língua lá dessas 127 províncias. Então todo o império onde tinha judeu espalhado ficou sabendo disso. Aí quando, né, olha só, quando Assuero e Amã assentam-se, né, para tomar essa decisão, eles assentam-se fazendo o quê? Bebendo. Então, mais uma vez, eles se ingerindo ali o vinho, né, para poder tratar desse negócio, né? Então não era uma questão assim propriamente dita religiosa, né, como muitos dizem, mas sim era porque a Bíblia não fala a respeito disso, né? Pode ser que sim, mas não, a Bíblia não relata isso. Mas segundo os historiadores foi esse o ponto. Então quando eles estavam ali tramando tudo isso daí, né, como que ia ser, o rei Assuero autorizou ele a fazer isso, lançar esse decreto, e assim foi feito. Só que o que acontece? Quando recebeu essa notícia, os judeus todos, né, ficaram em prantos, inclusive Mardoqueu, porque eu acho que ele pensou que ele era o principal, né? O principal aí, quase que o protagonista, né, desse assassinato em massa, esse extermínio de todos os judeus no Império Persa. Então, com isso, o que houve? Né? Houve essa possibilidade que
Mardoqueu falou para Esther, dizendo que, olha só, quem sabe você tornou-se rainha para salvar o povo, né? No capítulo 4, versículo 14. Então ele joga essa ideia para ela pensar também, não só porque ela está lá, naquela posição, e a identidade cultural, a nacionalidade dela, né, vamos dizer assim, né, de judia, não tinha sido declarada abertamente. Até então o pessoal não sabia, né? Até ela se casar. Depois, né, provavelmente. Mas aí sim ela falou para o rei dizendo isso daí. Então, essa outra sessão nós encontramos isso, de Esther, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 7 e 10. Então, nós encontramos essa ideia, né, que a rainha Esther, né, por providência divina, foi colocada lá como rainha da Pérsia para trazer salvação para o povo. Então o Assuero fica, né, sem dormir com essa mensagem de Esther, porque a Esther chega lá e fala para ele o que se passava, né? Tudo que estava acontecendo. Então, quando a Bíblia diz que Assuero, o rei da Pérsia, ele não dormia, né, fugiu o sono dele, é por quê? Porque Deus estava incomodando ele a consertar tudo isso. E depois dessa narrativa a gente encontra o quê? Que foi preparado lá uma plataforma, né, de madeira e uma madeira lá vertical que seria enforcado, né, o judeu Mardoqueu, e nessa data específica que estava falando o decreto. Porém, o que acontece depois de toda essa intercessão, né, que a gente vê no livro, né, a gente não vai contar todos os detalhes por causa do tempo, mas a gente vê toda essa narrativa aí, e aí entra o quê? O feitiço contra o feiticeiro, né, popularmente falando. Que ali Amã quis fazer isso, depois reverteu toda a situação, porque Mardoqueu foi instruindo Esther, e Esther foi falando com o rei, não porque ele tinha acesso, como a gente falou no começo, né? Não porque a rainha Esther, ele tinha acesso como marido e mulher, né? Ele tinha uma parceria, morava na mesma casa, fazia as refeições juntos. Não, não era assim naquela época. Então, por isso, quando ela chega, né, e se apresenta diante dele, ele estende o cetro de ouro, né? Tem até a música do Cirilo lá que fala isso. Então, estende o cetro de ouro em cima dela, e ali ela encontra a graça e ela comunica, né, o seu pedido, faz ali a sua petição. Então, dentro de tudo isso daí, descobriu a trama de Amã, e aí o rei manda matar Amã enforcado. Ok? Beleza? Aí no livro, na outra sessão, né? Na próxima sessão, no livro de Esther, no capítulo 8, do versículo 1 a 17, o que a gente encontra? A gente encontra o rei que não pode revogar o seu edito. Então aquilo que ele tinha dito e já espalhado por toda a terra, todo o império persa, estava dizendo que ia ter aquela data, né? Então ele não poderia fazer isso. Então o que ele teria a fazer? Ele tinha que mudar, fazer um novo decreto. E quem que ajudou ele a escrever esse novo decreto? Foi o próprio Mardoqueu. Então Mardoqueu, né, subiu, recebeu essa honraria, né, de ser não falo o cargo, né, mas ali tem uma posição dentro da corte do reino do Império Persa, lá do palácio, né, do jardim do palácio, né, como a gente viu no início, e ali ele auxilia na elaboração desse novo decreto, né? Então, esse novo decreto estava dizendo o quê? Que poderia se defender, né, e tal, e escapar dessa chacina, né, propriamente dita. Só que tinha algumas pessoas que ainda era lá do lado de Amã e queriam, né, efetivamente cumprir isso daí. Só que aí já surgiu uma guerra, porque deu direito de defesa, né? Então a guerra santa, que Deus foi o divino guerreiro mais uma vez aí, como a gente viu nos outros livros, para trazer salvação. Então os judeus, aí na próxima sessão nós vemos o quê?
no livro de Esther, no capítulo 9, versículo 1, até no capítulo 10, versículo 13, e abre aspas, né? O capítulo 10 é o menor capítulo da Bíblia, porque só tem 3 versículos. Então, de 9:1 até 10:3, os judeus se engajam em uma guerra santa e matam muitos inimigos. Então, esses inimigos que estavam ali do lado ainda de Amã, mesmo ele já ausente, morto, mas a ideia de Amã ainda conspirava, né? A ideia estava ali querendo sustentar para que isso acontecesse. E por fim, a grande celebração. Então o significado está lá em Esther capítulo 3, versículo 7, né, da festa de Purim. Então vamos ler rapidamente aí. No capítulo 7, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur. Então aqui o texto explica o que é Pur. Isto é, a sorte perante Amã de dia em dia, de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. Então aqui o significado de Pur, que é sorte. Então a festa de Purim tem essa conotação, né? Que pela sorte das pessoas, mas por providência de Deus, Deus veio e trouxe, né? Esse livramento de toda o povo de Israel. Ok? E Mardoqueu aqui é promovido, né, como a gente havia dito, a uma posição para beneficiar os judeus. Então ele estava ali não por meios incertos, né, colocando ali a rainha Esther, orientando ela para que assim fosse feito, né, ali mais ou menos, correndo risco, não esses meios incertos, foi meio certo, né, dessa autoridade aí constituída e trouxe esses benefícios para todo o povo judeu. Amém, queridos? Alguma pergunta? Então, assim é o livro de Esther, né? Quando você vai escrevendo aí, a gente vai fazer umas considerações finais aqui. O que a gente poderia falar? Mais uma vez, o povo de Israel, após o cativeiro assírio, que foi o reino do norte, após a volta, né, ou estando ainda, né, provavelmente, porque assim, pelo mapa a gente vê que fica a sudeste da Mesopotâmia, fica a cidade de Suzã. A gente não tem ao certo se ali especificamente é a Grande Suzã ou a cidadela de Suzã, né? Porque o reino persa ele usava, né, essa cidade mais no inverno, né? Essa cidade. E uma característica importante que a gente poderia falar também do reinado persa, do Império Persa, é que assim, o Império Persa, como a gente falou na aula passada, né, dentro daquela política, os soldados eram escolhidos, né, e provavelmente Amã era um desses que era escolhido como ele usasse todo o Império, né, usava cavalos para suas guerras e usava bastante arco e flecha. Então, esses arcos e flechas. Então, qual que era a habilidade do guerreiro daquela época? A habilidade ele está em cima do cavalo, né, galopando e atirando o arco e flecha em cima dos seus inimigos. Então, essa era uma característica, né? Isso era uma que trazia esse cargo, né, para aquela época. Então, provavelmente Amã foi dessa forma, dessa maneira. Ok, queridos? Então o reino persa, e depois ele vai se findando, aí depois entram os gregos, né? E que teve várias batalhas também, né? Várias batalhas no início a Pérsia contra os gregos, só que isso enfraqueceu um pouco o Império Persa, porque não teve êxito nessa conquista da Grécia. E mais para frente entre a Grécia e depois Roma, que é a história do Messias de Jesus Cristo, né? Então, essas são as considerações que a gente poderia estar falando para a gente encaixar as ideias aí. E na próxima semana nós vamos falar a respeito
dos livros poéticos, né? Então, os livros poéticos a gente volta bastante, né? Não um pouco, mas volta bastante aí em vários tempos aí. Então, se nós vamos dizer que até agora, desde Gênesis, nós estamos aí provavelmente cerca de um pouco mais de 1000 anos, né? Então, a história de Gênesis, né? Quando Moisés estava escrevendo. Porque a Bíblia, queridos, é importante dizer isso, a Bíblia não conta a história do início da criação do mundo, né? De uma forma assim que todos os povos a gente vai descobrir que estão na Bíblia. Não, não é assim que a gente vê. Nós vemos o livro, recapitulando, né? Nós vemos o livro de Gênesis escrito por Moisés, e Moisés já havia vivido no Egito, já estava o povo preso lá no Egito, quase 400 anos antes da história de Abraão. Depois, com a informação e inspiração de Deus, através da intervenção do Espírito Santo, Moisés escreve tudo, principalmente a primeira parte lá, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, conta como foi criado o homem, o ser humano, né? E dali sim vem todos os povos da terra. Porém, né, o que nós cremos, né? Porém, não diz especificamente, né, que atrás de cada genealogia, até o capítulo 11, a gente vai encontrar todos os povos, né? Então, é muitos anos, a gente não tem essas informações até agora, tá ok? Amém, queridos? Como não tem perguntas, nós vamos orar, né? Esse livro é um livro um pouco menor, para que a gente possa enxugar aqui e não ficar tão extenso aqui a nossa aula. E vamos aí orando, ore por nós, preciso muito da oração de vocês, né? Eu tenho orado por essa escola para que a gente possa continuar, né, esse trabalho aí. E nós já avançamos bastante desde a proposta inicial e nós queremos concluir lá em Apocalipse. Então, você que está nos acompanhando agora, espero te ver no livro de Apocalipse. Tem muitas semanas, né? Muitos meses, eu acredito que até um ano ainda quase, para a gente chegar semana a semana, né? De quinta a quinta, chegar até o livro de Apocalipse. Amém, queridos? Glória a Deus. Algum pedido de oração? Tá tudo em paz aí, tá tudo tranquilo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, vou esperar aqui para chegar algum pedido de oração, para a gente estar orando e encerrando a nossa aula hoje. Para a glória de Deus. Amém. Vamos então estar orando e você continua escrevendo aí, tá ok? Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, a tua misericórdia, te agradecer, Deus, por cada pessoa que participou aqui conosco, Deus, esteve conosco nesta hora, Pai, que teu Espírito Santo possa nos trazer direção, Senhor, dessa providência que preservou esse povo mais uma vez para a chegada do Messias, Pai. Então, nessa chegada, Pai, em nome de Jesus, que trouxe salvação, trouxe redenção, e hoje o nosso Redentor vive, Deus, e nós te agradecemos por isso, porque o Senhor preservou, Senhor Deus, toda esse tempo, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, todo profissional de saúde, de segurança, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão desempregadas, aqueles que estão trabalhando, estão empregados, o Deus, Senhor, guarda, protege cada um deles em nome de Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê essa condição e que teu Espírito Santo possa, Deus, trazer essa importância, Deus, a mesma coragem que Esther teve, a mesma ousadia que ela teve, Pai, por causa de uma causa, por causa de um propósito, Deus, o Senhor colocou todas as coisas em seu devido lugar, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos por isso. Amém? Então, antes disso, nós vamos ver aqui uma perguntinha, né? Até que enfim apareceu uma pergunta, hein?
A pergunta da Rose: será que Esther viveu no mesmo tempo de Daniel? É uma boa pergunta. Então, quando a gente chegar, quando a gente chegar lá no livro de Daniel, a gente vai ver isso daí. Eu é provável, né? A gente não pode afirmar isso agora, mas provavelmente, né? Provavelmente, se os judeus foram lá para a Babilônia, né? Ficaram lá naquelas imediações daquele território, e desde de 1586, que foi o início, né? Agora, a data do livro de Daniel, eu não lembro de cabeça aqui para falar de pronto. Mas faz sentido, né? Faz sentido porque Daniel estava ali, né? Que a gente vai. Tem bastante detalhe no livro de Daniel, né? Mas o que a gente poderia falar agora é que Daniel participou daquele cativeiro, mas numa posição da corte. Não ficou no meio do povão lá. Então Daniel ele esteve lá nessa corte. Mas o reino é interessante que eu acredito que não, pensando agora. Por quê? Porque se o reino da Pérsia dominou a Babilônia, então veja se eu consigo esclarecer. Né? Nabucodonosor, que foi o contemporâneo ali, né? E Belzazar, né? Se eu não estiver errado, né? O seu filho, eles foram ali dentro do império da Babilônia. Então, se o Império Assírio durou 3 séculos, o Império Babilônico durou entre 70 e 80 anos, foi um período bem mais curto. Se nós estamos falando do rei da Pérsia, então quer dizer que o rei da Pérsia já havia destruído o Império da Babilônia. Então foi um tempo próximo, mas não foi contemporâneo, né? Então Esther, acredito que não viveu. Ele serviu 4 reis, né? Não foi? Não vou lembrar agora. Não lembro. Mas depois a gente coloca aí nos comentários aí. Entende? Então provavelmente não foi porque o rei Assuero já havia assumido, né? No Império Persa, da Pérsia, então ele já havia conquistado Babilônia. Então foi essa cadeia, né? Tinha primeiro o Império Assírio, depois veio o Império Babilônico, que destruiu o Assírio, aí depois veio o Reino Persa, que destruiu o Babilônico, entende? Então esse é o contexto aí, tá ok? Então é isso daí, queridos. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Feliz aí por cada conquista, cada quinta-feira. Às vezes a semana é uma bênção, né? Às vezes a semana a gente consegue orar mais, ler mais, estudar mais, mas tem semanas que a gente continua estudando, mas não da forma que nós gostaríamos, e fora as lutas, né, que a gente tem durante a semana, mas louvado seja Deus por todas essas coisas, porque nós vemos e consideramos, reconhecemos a graça de Deus na nossa vida. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz e até a próxima, estaremos juntos aí.